Vamos agora para a segunda parte. A segunda besta, né, está no capítulo 12, versículo 11. E vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha aqui de novo o dragão. Então agora aparece uma besta que emerge da terra, que é muito parecido com um cordeiro, né, mas fala com o dragão. Isso aqui se refere aos Estados Unidos. Europa sempre teve lutas, uma nação derrotando outra para substituí-la. E faz tempo, milhares de anos, né? Aí vem um império, ele cresce, se desenvolve, daí vem outro império, derruba aquele e assim por diante. Nos Estados Unidos surgiu uma nação sem derrubar um império. Quando muito, lutou contra índios. Aqui não estou menosprezando os índios. Bem pelo contrário, eles na verdade que eram os donos da terra. Mas havia pouca gente aqui. E essa nação americana se estabeleceu com princípios cristãos. Mas tem um detalhe que precisa prestar muita atenção. Colombo, que descobriu a América do Norte, ele tinha na sua cabeça uma missão de descobrir a Terra Prometida, encontrar a Terra Prometida. Os ingleses que vieram para povoar os Estados Unidos, eles vieram pensando que estavam indo para a Terra Prometida. E os Estados Unidos até hoje se acham que devem instalar aqui no mundo aquilo que seria o novo Israel, para libertar o planeta de todas as outras coisas ruins que tem aqui. Eles são os protetores do planeta. E por incrível que pareça, tornaram-se a nação mais poderosa do mundo, pensando desse jeito. Né? Então hoje eles têm militares espalhados pelo mundo inteiro, porque acham que eles é que são os protetores do planeta. E o seu modo de pensar e de agir e de governar é o único certo. De fato, eles foram a primeira democracia no mundo, né? E de fato também a sua Constituição, ela permite a liberdade religiosa. Lá o Estado não pode legislar sobre questões religiosas, mas vai legislar. Por incrível que pareça, o Estado é de lá que vem o decreto dominical. Exatamente do país onde é proibido emitir decreto dominical. De lá que vem. E uma outra coisa incrível aconteceu nos Estados Unidos. 2 movimentos extremamente antagônicos surgiram lá. Um foi da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Outro foi o Espiritismo. Um no extremo, que é a grande reforma religiosa do mundo, e outro no outro extremo, que é a igreja, ou o movimento espírita, espiritualista, que adora o demônio. Os 2 movimentos começaram na nação que garantia a liberdade. Por ser livre, qualquer movimento religioso pode começar lá, não é? E não será incomodado nunca. E na mesma época em que surgiu a Igreja Adventista, surgiram as batidas espíritas nos Estados Unidos. Isto não é coincidência. Então, por isso que na Bíblia diz, e logo mais adiante que vai falar também sobre isso, que a poderosa nação americana estenderá a sua mão, o seu braço por cima do abismo, por cima do Oceano Atlântico, para fazer uma aliança com a primeira besta. Mas não precisa estender o braço sobre o oceano nenhum para fazer aliança com o Espiritismo, porque já está lá. E o mais curioso ainda é que está na ONU, controlando a ONU. Então nós temos hoje 3 grandes poderes. O protestantismo apostatado americano, o Espiritismo, que estão juntos na mesma pátria, e a primeira besta, que está do outro lado, no Vaticano, já fazendo aliança. E esses poderes trabalharão no futuro nas perseguições e nas pragas, mas isso é assunto para o futuro. E este falava como dragão, ou seja, o que o dragão falava? Quem é o dragão? Satanás. Representado pelo Império Romano, mas é Satanás. Como é que falava? O dragão, ele falava que tinha que dominar o mundo todo. O Império Romano queria dominar o mundo todo. Os Estados Unidos falam a mesma coisa, né? Tem tropas, fez guerra no Afeganistão, fez guerra lá no Vietnã, fez guerra no Iraque, tem tropas em tudo que é lugar do mundo, até em Cuba tem, né? Tem uma prisão lá.
Em tudo que é lugar tem tropas, tem navios, etc. Se mete em tudo que é coisa, né? Fala como o dragão. É o nosso jeito que é o jeito certo. E é o nosso jeito que tem que ser adotado pelo mundo. A cultura americana é a mesma coisa que fazia o Império Romano. Não é? E falar como o dragão principalmente se refere a emitir leis. Como o dragão emitiu. No passado o dragão emitiu uma lei que proibia guardar o sábado. E sim tinha que ser domingo. Esta mesma lei vai ser emitida pelos Estados Unidos. O dragão fez no passado, o dragão fará de novo. Por meio do Império Romano, dessa vez por meio dos Estados Unidos. Então falava com o dragão. Quanta coisa se aprende nessas 3 palavras. Falava como o dragão. Não é? Mas nós temos que ir adiante. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Vocês viram qual é a primeira besta? Já estudamos ela, aquela que dominou por 1260 anos. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então a primeira besta está aí. Não é? Porque é na sua presença, esses 2 poderes estão juntos. Só que o problema da primeira besta é que a ferida não foi curada ainda. Então ela não tem poder, ela não recebeu o poder. Lembram que antes ela recebeu o poder do dragão. Mas agora o poder está nos Estados Unidos e não está com a primeira besta mais. Não é? E quem é que exerce o poder? É a segunda besta, que é os Estados Unidos. Ou seja, no caso aqui, o protestantismo apostatado. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Lembra o que diz na primeira parte aqui? A quem todo mundo adorava, menos os que têm o seu nome escrito no livro de Deus. A quem adorava? A besta e ao dragão. E esta segunda besta faz com que todas as pessoas adorem a primeira besta. Está bem claro aqui, né? Isso está por acontecer. Isso ainda é futuro. E também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quem é que faz isso? O Espiritismo, que está naquela terra, que surgiu ali, não é? Bem junto onde surgiu a última igreja de Cristo, que é o movimento laodiceano, a igreja diz o 7º dia. Laodiceia, igreja morna, mas não vai ficar morna sempre. Não é? Seduz, olha essa palavra aqui, a gente tem que, quem sabe, fazer um sermão inteiro sobre ela, mas não vamos demorar tanto. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. As pessoas não abrem a Bíblia, as pessoas querem ver sinais, querem ver maravilhas, querem ver fogo, querem ver curas, querem ver falar línguas. Isso que as pessoas querem, não é? Querem ver coisas espantosas. Por causa dos sinais, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado exercer, diante da besta, dizendo que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Quantas vezes nesse capítulo diz que a besta foi ferida a espada, mas sobreviveu, né? Repete isso aí. Então ela sobreviveu. E esse poder faz sinais e maravilhas para convencer, para persuadir o mundo inteiro que adorem essa besta. Isso aqui ainda está no futuro. Isso está sendo organizado, mas ainda está no futuro. Nós ainda não estamos nesse ponto. Esse ponto nós vamos ver que momento em diante vai acontecer isso. Mas os poderes estão aí já. Né? Seduz quer dizer o seguinte: passa a conversa. Né? Ou seja, engana. Porque convencer é tipo assim, quando eu e mais alguém aqui nós vamos debater um assunto, sobre um tem uma postura, outro tem outra, etc. E tal, nós vamos argumentando aqui e dali, até que chega um, convence o outro. Tá bom, eu estou errado, então você está certo. Seduzir é passar uma conversa de tal maneira, com sinais e com maravilhas, com demonstrações espetaculares, etc., que eu não me convenci, mas eu acho que isso está certo. Não é uma questão de convencer, é uma questão de persuadir. Porque convencer pela Bíblia não tem como aqui. Não é?
Nós podemos argumentar pela Bíblia. A Bíblia você pode pegar os versos aqui, etc. Está escrito aqui, está escrito ali, né? Como estamos fazendo aqui agora. Daí você não vai seduzir ninguém pela Bíblia. Não é o caso, não se deve fazer isso. Pela Bíblia você argumenta a verdade. Eu quero chamar a atenção a um ponto aqui. Eu pergunto para você, mas quantas verdades existem sobre um determinado assunto? Só uma. Se for duas, ou as duas, ou uma está errada, a outra está certa, ou nenhuma está certa. Mas quantas mentiras existem? Bom, não sei. Pode ser 10, pode ser 1000, pode ser milhões, pode ser bilhões. Mentiras você pode inventar quantas quiser, mas a verdade só tem uma. E a verdade é a Bíblia. Não é? E a Bíblia está escrito aqui. Então está muito claro esse assunto aqui. Vamos seguindo adiante, aqui agora, aqui vai ficar um pouco preocupante, né? Que faça uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu, ou seja, faça uma cópia. Ressuscitem-na. Façam tudo de novo. Imagem quer dizer outra vez, né? Repitam isso outra vez, conforme foi no passado. E aqui vai explicando agora. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. De novo, trata da questão da adoração aqui. Então, escutem bem. Primeiro, esse poder da segunda besta conclama o mundo inteiro para que faça uma imagem da besta, ou seja, que adorem, que santifiquem o domingo, que é o ponto central da imagem da besta. Não é? Assim como lá nos 3 hebreus que estavam diante da estátua, o ponto central era adorar a estátua. Assim aqui o ponto central é santificar o domingo e dias de festa. Então faça uma imagem da besta, ou seja, santifica o domingo. E quando estiverem fazendo isto, o que esse poder vai fazer? Dar fôlego à besta, ou seja, ela vai curar totalmente a ferida. Ela vai ter poder outra vez. O que quer dizer dar fôlego à besta? Traduzindo em palavras bem simples, se chama decreto dominical. Agora não é o decreto romano, é o decreto americano. Não é? Dar fôlego à besta é decretar. Muito bem. A maioria do mundo já está santificando o domingo, como nós mandamos, como os Estados Unidos mandaram. Alguns não estão santificando, são 3 hebreus hoje, seriam os 3 hebreus. Agora vem o decreto. Vão morrer todos aqueles que não adorarem, não santificaram o domingo e não adorarem a besta. Porque santificar o domingo significa adorar a besta. E significa adorar o dragão. Assim como santificar o sábado significa adorar a Deus, que estabeleceu o sábado. Só para lembrar o seguinte: os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. E quanto consta, nem na Bíblia, nem nenhum livro de história, em nenhum dos textos antigos, está escrito que Deus escreveu outros 10 mandamentos, diferentes daqueles. Não consta em lugar nenhum. Portanto, se Deus não escreveu, então valem aqueles que Ele escreveu nas 2 tábuas de pedra. Outra constatação que eu quero fazer. O Brasil tem uma Constituição, né? É um livro mais ou menos grande, né? Que tal nós aqui nos juntarmos e irmos para Brasília, pegar um ônibus, vamos lá para Brasília e entrar no Congresso? Pessoal, nós viemos aqui mudar a Constituição brasileira. Você não pode fazer isso. Nós nem deputados somos. Tem todo um procedimento legal que consta na própria Constituição. Então, como é que alguém vai e altera aquilo que o Deus escreveu com seu dedo em tábuas de pedra? Está aqui na Bíblia. Percebe o quanto isso é grave? Esse poder que fez essa alteração persegue aqueles que adoram a Deus conforme Deus quer. Então, seguindo. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos. Lembram da estátua? Os que chegaram lá? Todos os representantes de todos os povos, etc. e tal, estavam lá, né? Aqui de novo, né? Pobres, livres, os escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Isto aqui tem tudo a ver com dar fôlego à besta. Certo? É assim que esse poder dá fôlego à besta. Você não quer?
santificar o domingo, então agora nós vamos classificar todas as pessoas. Né? Aqueles que não quiserem, todos receberão uma marca. Que marca é essa? A marca é muito simples. Não é nenhum chip, como tem alguns que estão dizendo por aí. Não é nada senão o próprio domingo. Você para no domingo, você santifica no domingo. Hoje não tem isso, hoje tem futebol no domingo, hoje tem Fórmula 1, tem um monte de coisas, né? Tem shopping center, etc. Mas há de chegar o tempo em que essas coisas não terão mais. Por isso que é estranho hoje você pensar que o país que foi a primeira democracia do mundo vai fazer isto. É só alguém que é louco para afirmar uma coisa dessa, ou alguém que conhece a profecia, né? E confia na profecia. O que foi que o rei judeu lá disse quando os amonitas e moabitas se voltaram contra ele? Josafá foi o rei, né? Aí quando se viu em aperto, veio tanta gente inimiga ali, ele se viu em aperto, ele conclamou todos ali para fazer uma reforma. E o profeta disse que esta guerra não é de vocês, essa guerra é minha. E o rei se encheu de coragem e disse o seguinte: confie nos profetas e confie em Deus, porque daí prosperarão. Nós estamos confiando nos profetas, né? E aqui estamos indo para o final. Lhe foi dada uma certa marca na mão direita ou sobre a fronte. Por que na mão direita? No sábado não se trabalha. A mão direita é símbolo do trabalho. A mente é símbolo de tomar decisões. Nós somos seres livres. Nós podemos decidir isso ou aquilo. Ou aquele outro. Né? Deus respeita a nossa liberdade de decisão. Por isso que nunca acontece nada que faz com que você decida certo. Assim como não aconteceu lá no Éden, quando Eva se aproximou da árvore, não aconteceu de passar um rato na frente, alguma coisa que fizesse com que Eva desviasse do caminho. E também não aconteceu nada que fizesse com que Adão se tornasse impossível, ou que ele pensasse, etc., tal, para não comer o fruto. Você é livre. Quer cair no poço? Vai lá, caia. Não é? Deus não faz com que você... Deus respeita a nossa liberdade. Porque muitas às vezes querem pensar que por que Deus não evitou essas coisas? Não, nós somos seres livres, temos inteligência para tomar nossas decisões. Por isso, a marca aqui, decisão, ou pelo sábado ou pelo domingo. Decidiu pelo sábado, então você tem o selo de Deus. Decidiu pelo domingo, então você tem a marca da besta. E isso distingue um do outro. E para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nós não vamos demonstrar esse número aqui, hoje à noite, esse é um assunto mais longo, mas eu queria dizer o seguinte para concluir. Está muito claro quem é esse poder, não precisa calcular. Isaías disse já, né? A lei é o testemunho, pronto. Aqui está escrito, o dragão persegue quem? Persegue quem? Os que guardam os mandamentos de Deus. É curioso que não diz os que guardam os mandamentos, diz os mandamentos de Deus, porque tem outros, não é? Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus. Muito claro. Então esta é uma guerra, aqui está a guerra dos nossos dias. Esta é uma guerra e que o desfecho se dará pelo poder dos Estados Unidos, ressuscitando a besta, ele fazendo com que todos guardem o domingo. No tempo antigo foi o Império Romano, Constantino que fez isso, né? Emitiu um decreto lá, desta vez será os Estados Unidos. Os Estados Unidos falará como o dragão, ou seja, dirá as mesmas coisas que o dragão disse, adore a besta. E o mundo se maravilhando após a besta. Isto está acontecendo hoje e falta bem pouco para acontecer os últimos lances dessa história toda. E quando eles ocorrerem, vocês sabem que o fim está chegando. E quando vier o decreto dominical, irmãos, eu vou levantar as mãos para o céu e vou agradecer até. Porque daí eu sei que o fim chegou. Daí eu sei que vem o alto clamor e vem a grande controvérsia entre o sábado e o domingo. E isso vai ser muito rápido e Jesus volta logo depois disto. Não é? Vamos então concluir aqui através do hino 556.